Fala galera, tudo certo? Hoje vamos ter uma aula aqui sobre quanto que você deve cobrar no seu estúdio, no seu box, no seu CT, aí dentro da sua cidade. Bom, eu sou o Luiz Gustavo Bini, eu sou dono de estúdio há mais de 7 anos, eu tenho mais de 300 alunos ativos hoje dentro aqui no meu espaço, já passou mais de 1.500 pessoas treinando comigo e a ideia desse vídeo é ajudar vocês com uma coisa que eu tive bastante dificuldade no início, que eu tenho certeza que vocês também devem ter, que é quanto que eu devo cobrar. Puxa, é 100 reais, é 200 reais, é 1.000 reais no mês? O que eu devo cobrar? Como que eu devo fazer? Bom, a ideia de hoje é mostrar os 3 principais erros, né, dessa precificação e também depois a gente te dá uma planilha para você fazer a precificação aí dentro do seu contexto, dentro do seu negócio. Então vamos começar. Primeiro grande erro, copiar o preço do seu vizinho. Eu tenho certeza que você já fez isso, certeza. Foi pensar em ter um estúdio e falou assim, pô, quanto que o estúdio de Pilates cobra? Ah, o estúdio de Pilates do fulano, ele cobra 200 reais. O do ciclano cobra 270. Pô, não, acho que os 200 tá muito barato, os 270 tá muito caro. Ah, eu vou ficar no meio, 250. O pior ainda é quando olha o preço e joga lá embaixo para ser competitivo, né? Ele acha que ele é um esperto daí. Esse é o esperto copiando o preço e fazendo burrice. Porque, cara, não tem o menor cabimento você fazer um negócio desse. Você não sabe quanto que o cara... Você não sabe nem se o cara tá ganhando dinheiro. Às vezes o cara do 200 reais tá ganhando dinheiro e do 270 tá perdendo. Não sabe o aluguel. Não sabe nada do vizinho. Então como é que você vai falar um preço que você não entende nada sobre o negócio do cara? Então assim, ó, primeira coisa, tira isso da cabeça. Existe uma média de mercado que você tem que conhecer? Existe, mas ela é depois. Você primeiro faz a sua precificação, depois compara com a média de mercado. É o contrário, você vê para dentro do teu negócio primeiro e depois você vê para fora. Esse é o raciocínio correto para quanto você deve cobrar dentro do seu espaço. O segundo, pior erro, é não saber que público que você está cobrando. Eu aqui dentro do meu negócio, teve vários anos que eu cobrava errado e achava que estava balando. Teve plano no meu que era 200 reais para um público aqui, que é um público B+, né, do bairro de Jardim das Américas, aqui em Curitiba, que eles achavam tão barato que quando eu falava que era um treinamento personalizado, que a gente fazia uma avaliação top e tal, o cara nem acreditava. Cara, nem acreditava. Ele vai cobrar 200 reais de mim e vai fazer tudo. Como assim? A Smart Fit é 150? Não, na época 120, 115 reais, ele cobra, sei lá, 75 reais a mais e ele é muito melhor. Pô, nem faz sentido isso. Você não consegue nem posicionar. A mesma coisa é quando você vai trabalhar com um público que é de um poder aquisitivo um pouco menor e você está querendo enfiar a goela abaixo que ele tem que pagar mais caro porque você é o top da cidade. Não faz sentido. Não faz sentido. É igual você copiar o negócio do vizinho. Se você está copiando o negócio do vizinho, o preço, né, do estúdio vizinho, você está dando um tiro no escuro. Você, eu acho que eu devo cobrar tanto. Se você não sabe o seu público, é a mesma coisa. Eu acho que eu vou conseguir atender essas pessoas cobrando tanto. Não faz sentido. Então esses 2 principais erros, se você já tirar aí da tua cabeça, já vai melhorar bastante a coisa. E o terceiro principal erro, que esse aqui, ele é bem presente para os donos de estúdio, por quê? Dono de estúdio, majoritariamente, 80% dos casos, segundo a NextFit, que é o sistema que eu uso, eles são profissionais de educação física ou fisioterapeutas que têm muita coragem e muita vontade de ter o seu próprio negócio, foram lá, juntaram dinheiro e montaram o seu estúdio. E o que eu quero dizer com isso? Na faculdade, eles não ensinaram a administração básica de negócios. Primeiro, você tem que saber o quanto custa. Quanto que é o aluguel? Quanto que é a luz? Quanto que é o funcionário? Quanto que é o imposto? Quanto que é a taxa de maquininha? Se você não tem esses gastos anotados e organizados, aí ferrou. Você pode até saber que você não deve copiar o preço do vizinho, você sabe até o público que você deve atender, o quanto ele ganha e tudo mais, mas se você não tiver anotadinho todos os seus gastos de, sei lá, pelo menos 3 meses, para você saber em média quanto você gasta, não vai ter como muita gente fazer essa conta aqui. Eu vou mostrar aqui agora a planilha que eu acho que eu vou conseguir realmente exemplificar para vocês como é que tem que fazer a precificação. E daí vocês vão entender que tem uma parte aqui da planilha que você tem que colocar os seus custos, senão você vai dar outro tiro no escuro. Galera, essa aqui então é a planilha de precificação, tá? Que tá aparecendo aqui na tela. E eu deixei ela bem redondinha aqui para você seguir os passos, ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto, para daí sim a gente sair com os preços e até uma parte da planilha aqui com o faturamento esperado.
tá? E não esquecer que a planilha vai estar no link da descrição, né? Isso, a gente vai colocar essa planilha no link da descrição. Pode prestar bastante atenção no que eu estou fazendo aqui no vídeo agora, que depois você vai ter a planilha para você acessar e colocar os números aí do teu negócio. É bem importante que eu não vou liberar exatamente a minha planilha. Você tem que fazer uma cópia dessa planilha para daí conseguir utilizar, tá? Que se eu liberar essa planilha aqui para você ser um editor dela, aí às vezes alguém pode trocar ali alguma conta de lugar, você abre a planilha, vai em arquivo, vou mostrar aqui para você. Vai em arquivo e vai fazendo uma cópia. Aí sim você vai conseguir utilizar a planilha. Fechou? Então vamos nessa. Primeiro ponto, capacidade produtiva. Capacidade produtiva é um nome bonitinho para falar quantas horas eu posso trabalhar durante o mês. É isso. É isso que serve essa parte aqui. Ah, Luiz, mas por que você precisa saber quantas horas você trabalha? Dono de estúdio tem que entender. Você vende check-in. Você vende aquele horário. Pode ser que esteja fixo ou não, mas o aluno indo naquele horário, ele teve um check-in ali dentro daquela hora do teu negócio. Não é como uma academia convencional, que eles têm um grande volume, que eles, nem estão olhando o check-in que eles estão vendendo. Eles estão olhando o plano. Eu tenho 1.000 metros quadrados, cabe tantos alunos e mete ficha. Não, aqui para nós, no contexto de dono de estúdio, tem que saber a sua capacidade produtiva a partir do número de horas que você trabalha. Então, o primeiro ponto é número de pessoas produtivas por hora. Outro nome bonitinho para dizer quantos professores, né, ou fisioterapeutas, instrutores, chame como você quiser, você tem atendendo no seu estúdio dentro de uma hora. Vamos dizer assim, para ficar mais fácil a conta, que eu tenho um professor por hora que atende, e ele trabalha 8 horas por dia e ele trabalha 22 dias no mês. Se ele trabalhasse sempre, todos os dias, 8 horas por dia, nos 22 dias trabalhados, daria 176 horas. Porém, não é sempre assim que funciona. Às vezes a gente tem uma sexta-feira que não tem aula, às vezes, tem um horário lá de manhãzinha que está vazio. Então não são todos os horários onde a gente tem esse professor trabalhando. Digamos em que 90% dos casos, você consegue fazer isso. Aí você vai ter a tua capacidade produtiva, que é de 158 horas, 4, tá? Deixa esse 4, não arredonda, porque ele é bem importante para nosso cálculo aqui. Custo variável do serviço. Majoritariamente, donos de estúdio pagam para os seus colaboradores a hora trabalhada, né? Por exemplo, vem um professor aqui, ele atendeu a hora, ele ganhou lá um percentual do aluno, ele ganhou um valor fixo, enfim, ele custa por hora. Digamos que o custo variável do serviço seja de R$30, só para o nosso exemplo. Aí você tem que saber a soma dos seus custos fixos. Isso aqui está em branco, por quê? Vai variar bastante do que você tem fixo por aí, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aluguel, luz, água, internet, o sistema de gestão e esse tipo de coisa que você vai gastar tendo ou não alunos. O seu aluguel é independente do número de alunos, tá? Você tem um espaço que você alugou aqui e tudo mais, e que você vai pagar ele tendo ou não pessoas aqui. Eu estou gravando no domingo e eu estou pagando sobre esse espaço, né? É isso que funciona. Esse é o contexto de um custo fixo. Ele vai ter se você tiver aluno ou não, tá? Então, um aluguel, deixa eu chutar um aluguel de R$5.000, que é um aluguel um pouquinho mais alto. Vamos colocar uma luz de R$300, vamos colocar uma água de 250. E é muito importante não esquecer nada, né? Não esquecer produtos de limpeza, porque isso já começa a prejudicar o gasto, né? Tem que colocar tudo mesmo, assim. Por isso que o terceiro erro que eu coloquei no começo do vídeo, ele é o principal. Se você não tem anotado, antes de fazer essa planilha aqui, pega no caderno, pega um bloco de notas, faz o que tiver que fazer. Abre o seu extrato bancário e abre alguma coisa para você anotar. Todos os custos que são fixos, todos, que eles não variam de um mês para o outro. Isso que é um custo fixo. Sistema de gestão, estou na internet aqui, sei lá, R$120 de internet, sistema de gestão R$300. E aqui a gente vai ter uma soma de custo fixo, que no caso do nosso exemplo está em 5.970. Tá? Isso aqui é questão de exemplo aqui para o nosso vídeo, mas é basicamente isso aqui, tá? 5.970. Aí, Luiz, beleza, agora eu sei o custo fixo e a capacidade produtiva. E agora, o que eu tenho? Eu tenho o custo unitário total, que é o custo da minha hora, que ele é basicamente o valor fixo que eu tenho de gastos dividido pelo meu número de horas trabalhadas, aí eu vou ter um custo fixo unitário de R$37,69. Só que eu tenho que somar com o custo variável, porque
O variável é quando o professor vem trabalhar. Por exemplo, agora está sem professor aqui, então eu só tenho o custo fixo unitário, eu não tenho o custo variável do serviço. Aí chegando nisso, eu tenho o custo unitário total, que no nosso exemplo está em R$ 67,69. É o que custa a hora do seu espaço quando tem um professor trabalhando. É para isso que serve todo esse cálculo. E isso é legal até para o pessoal ter uma ideia de como aumentar o faturamento, né? É isso aí, Aumentando Gustavo. o tempo do professor na sala, né? É isso aí. Essa é a ideia. Você começa, quando você realmente começa a pensar em gerir o seu negócio de uma maneira profissional, você começa a ter vários insights, assim como esse. É essa a ideia. Mas não acabou ainda. Você sabe que custa a sua hora R$ 67,69. Mas a gente tem alguns custos, até, Gustavo, que é bem importante da gente lembrar, que são os percentuais de impostos, percentual de comissão, taxas de cartão. É o Pra sócio, gente... né? É o sócio. É o sócio lá que o governo, você vendeu, pum, já saiu a parte dele e tá tudo certo. Então não dá para esquecer do governo, né? Não dá para você pensar só no teu negócio, nos custos fixos e nos variáveis. A gente tem que pensar que a gente tem todas essas taxas escondidas. Por que eu chamo de escondida? Porque às vezes o cara esquece que ela existe. Mas não pode esquecer, tá? Vamos colocar uma taxa de imposto de 6%. Comissão, pô, eu tenho uma recepcionista que eu pago 1%, 2% do plano que ela vende. Coloca aqui. A minha taxa de cartão média é de 4%. Pô, beleza, coloca aqui. Aí a gente tem uma taxa de marcação, tá? Que se chama markup, que a gente tem que colocar sobre esse custo unitário total, para daí sim sair o preço de venda. Então, nesse estudo fictício aqui que a gente tá colocando no vídeo, se você em uma hora conseguir de rentabilidade R$ 76,06, você fica no 0 a 0. Você não perdeu, mas você não ganhou. E a ideia aqui é a gente ganhar um lucro, certo? Digamos que eu quero fazer um valor desejado por hora de R$100. Aí eu vou ter 23,94% de lucro real por aula. É dessa forma que você sabe realmente quanto você está ganhando dentro da sua hora. E a partir disso ele consegue até fazer um cálculo de quantos alunos ele precisa para se manter, né? É isso aí. Essa é a ideia do próximo passo aqui da nossa planilha. Pô, Luiz, mas 23, cara, R$23 para ganhar na hora é muito pouco. Né? Pô, eu quero mais. Pô, beleza, velho? Vem aqui, brinca com a planilha, coloca lá 150. Ah, já ganhou R$ 73,94 por hora trabalhada. Pô, bacana. Mas, Luiz, você está me dizendo tudo isso para um aluno só me pagar R$150 por hora? Não, não é isso que eu estou dizendo. Se você atende um só, daí essa é a conta. Pô, eu tendo personal mesmo, né? Um professor, um aluno e tal, e eu quero ganhar R$73 ali por hora. Pô, beleza, então é isso que você tem que cobrar do cara. Agora, eu atendo, sei lá, 4 pessoas por hora. Aí eu vou precisar cobrar deles R$37,50 de cada um deles, para daí chegar nesses 150 de valor desejado da hora e daí ganhar os R$73. Isso, só para exemplificar, um plano de 2 vezes na semana, que é R$37,50 vezes 8, dá R$300. Plano de 3 vezes na semana, que seria 12 aulas, dá 450. Aí você já sabe o quanto que você deve cobrar para conseguir chegar nesse objetivo aqui que você está colocando. Lembrando, teu público pode pagar isso? Você está no lugar certo para isso? Os teus vizinhos, aí sim que você tem que perguntar. E os teus vizinhos, quanto eles cobram? Eles cobram 350, 450? Até fazer uma engenharia reversa, né? É isso aí, porque você está num espaço que todo mundo cobra 100. Aí tu vem aqui, fala na planilha, blá, 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 e quer cobrar 500. Pô, será que cabe um estúdio de 500 num bairro onde todo mundo cobra 100? Dificilmente. Se você conseguir fazer isso, vai ser um baita esforço. Às vezes existe essa oportunidade, mas é difícil. Eu acho que não é uma coisa que você deva se comprometer, né? Pensar só dessa forma. E o faturamento esperado é a partir do ticket médio, né? Digamos que você consegue cobrar ali os seus R$300 e você tem uma média de 100 alunos. Aí você vai ter um faturamento esperado de R$30 mil e o lucro esperado, que é na base aqui desses 49% que a gente está colocando, né? Dentro aqui do nosso exemplo, vai gerar R$14.788,90. Aí você tem o panorama do seu negócio. É através disso aqui, desse raciocínio, que você sabe o quanto você tem que cobrar para quanto você quer ganhar. E, gente, a planilha, ela aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer número que eu colocar aqui fictício,
ela vai aceitar e vai ser lindo de ver. Você tem que pegar isso aqui e usar de forma inteligente. O meu estúdio cabe 100 pessoas? Eu consigo cobrar R$300 de ticket médio? Será que, né, o meu aluguel é só R$5.000 mesmo? Será que o meu aluguel não é 7? E eu não estou esquecendo das taxas, sei lá, IPTU. Cara, tem que usar isso aqui de forma inteligente. Mas sem isso aqui, aí eu acho loucura. Aí é muita burrice. Sem uma ferramenta como essa aqui, você não sabe nada do teu negócio. E é por isso que a maioria das empresas fecham, né? 2 anos, né? A melhor forma de você conseguir fazer um faturamento maior é acertando no teu preço. Acertou o preço, o negócio funciona. Errou no preço, você pode até vender muito mais que o negócio vai pro brejo. Né? Digamos que, dentro desse contexto aqui, ó, eu tenho eu tenho um ticket médio, pô, quero cobrar bem mais barato, quero cobrar R$200 de ticket médio, certo? Isso aqui, ó, vamos fazer uma conta aqui, 200 divididos por 8. Opa, divididos por 8. Pelo computador do Gustavo, não sei como é que funciona isso aqui. Não tá conseguindo abrir? Cadê o divididos, pô? Cara, boa questão. Já tem a barra aqui, né? É barra? Não, é outra barra. Então é... Ctrl essa daqui. Ctrl... O Alt key. Ou Shift key. Não, Shift key vai dar maiúsculo. Caraca, como que coloca dividido? Será que é Alt GR? Alt GR. Ah, tá. Fechou. Deixa eu voltar dessa frase. Vamos colocar um exemplo onde eu estou querendo cobrar R$200 de ticket médio nesse contexto aqui desse estúdio, né? 200 divididos por 8 aulas vai dar R$25 pelo atendimento. Vamos fazer uma engenharia reversa aqui para ver se a gente ganharia dinheiro com isso aqui. R$25, 4 alunos, vai dar R$100 por hora. Então, a gente teria... é aquela conta aqui, ó. R$100. Fechou. Vai ter R$23 que você vai ganhar nesse contexto aqui. Você vai ganhar R$4.000. Vai faturar R$20.000 e vai estar lucrando de fato R$4.000. Aí você fala, porra, deu todo esse trabalho para ganhar 4 conto. Será que vale a pena? Será que não vale? Aí é uma resposta que você tem que ter aí contigo. E se você quiser cobrar mais barato, quiser cobrar 150, pô, começa a perder dinheiro. Então, dá para errar de diversas formas, mas na minha opinião só dá para acertar se for dessa forma aqui. Com as ferramentas corretas, com as premissas corretas, e é para isso que a gente cria esses conteúdos aqui para vocês pararem de errar, porque estúdio abre em cada esquina, rápido, numa garagem, de forma improvisada, e é isso aí que tem que começar mesmo. Mas o problema é você ficar assim para sempre. Eu também comecei numa garagenzinha lá de um imóvel, tinha 30 metros quadrados lá e a gente ficou 1 ano e pouco sem receber salário. Mas depois de um tempo a gente foi profissionalizando, hoje a gente tem quase 400 metros quadrados, estacionamento, 300 alunos ativos, tem mais de 100 mil de faturamento mensal, então é um negócio que a gente foi profissionalizando. Então façam isso aqui, criem essas ferramentas, peguem essa planilha aqui que vai estar lá no nosso grupo do WhatsApp, comece a utilizar. Pô, tem dúvida? Manda um DM lá no meu Instagram, que também vai estar aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. Cara, usem essas ferramentas, pensem de forma como um gestor profissional tocaria o seu negócio. Não para de pensar como profissional de educação física ou como fisioterapeuta. Tem que pensar dessa forma aqui. Por hoje é só, galera. Então, hoje a aula foi sobre precificação e se você tiver qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Valeu!